Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quão bom, quão maravilhoso é termos a oportunidade de recomeçar, de fazer tudo de novo. O que nós não acertamos, temos a oportunidade de acertar. Aquilo que acertamos, temos a oportunidade de melhorar ainda mais. Aquilo que não fizemos, temos a oportunidade de fazer. Deus sempre renova a nossa força e as nossas esperanças ao amanhecer de mais um dia. Precisamos entender que tudo o que nós precisamos para viver já está aqui, dentro de cada um de nós. Mas nós precisamos nos observar mais. Nós temos uma percepção muito contrária da realidade. Nós percebemos, visualizamos mais o que está fora do que está dentro. E quando nós nos deparamos com alguém que visualiza o que está dentro mais do que está fora, não achamos aquilo normal. Então nós precisamos nos auto-reconhecermos em meio às circunstâncias, em meio aos atos, em meio às ações e principalmente em meio às oportunidades, porque elas são iguais para todos. As oportunidades que surgem para mim, elas são iguais às oportunidades que surgem para você. Mas o que eu estou fazendo com a oportunidade que eu estou tendo? Eu estou conseguindo observar essa oportunidade? Eu estou conseguindo agradecer a quem a me deu? Deus. Eu agradeço e eu consigo extrair o que é bom para que seja produtivo no decorrer do meu dia, da minha vida. Isso é algo que nós vamos refletir nesta manhã, de acordo com a palavra de Deus, porque ela é a única que não vai passar, ela é a única que vai permanecer. O recado do Senhor nesta manhã para mim e para você está aqui no livro de João, o capítulo é o 20, o versículo é o 28. E a palavra vai dizer assim: disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aqui é a ilustração, contada pela palavra de Deus, a qual Maria vai ao sepulcro para ver Jesus, após ter sido enterrado. Mas ao chegar lá, ela não sabia que aquele dia era o dia que estava marcado para que ele ressuscitasse. Então, quando ela chegou, Jesus já havia ressuscitado. E ali se encontrava somente as faixas que haviam coberto o corpo de Jesus, parte dele. Então, ela saiu para contar para os discípulos que o mestre não estava lá. A pedra estava rolada e lá dentro só havia as faixas. E alguns dos discípulos acompanharam Maria para ver e realmente constataram que Jesus não estava lá. E quando Maria se pôs a chorar exatamente naquele lugar onde Jesus estava deitado, ali o anjo apareceu e disse: por que você está chorando? E ela, sem perceber, ela disse:
se o Senhor o levou, achando ela que era alguém que cuidava dos mortos, que estava falando com ela. E ela disse: se o Senhor o levou, me diga onde ele está. E ao levantar os olhos, ela vê Jesus. E ao ver Jesus, Jesus diz para ela, que ele iria lá falar com os discípulos e que era para ela avisar para eles. E ela correu como uma boa serva obediente. Ela correu e contou para os discípulos. E em um dado momento, onde quase todos estavam reunidos, trancados, a palavra é bem clara que eles estavam com medo, porque Jesus havia sido crucificado há 2 dias. Então, ao reunirem-se, eles estavam com medo. Então, eles trancaram a porta. A palavra ela é bem clara para deixar o nosso entendimento acerca de que para Jesus entrar, não basta somente o coração estar aberto. Tem que ter vontade, tem que ter força, tem que ter ânimo, mas principalmente tem que ter uma disponibilidade no coração. E ali eles trancados, Jesus chega e sauda eles com a paz do Senhor. Nessa primeira visita de Jesus, Tomé, ele não está presente. E após Jesus despedir-se, quando Tomé chega, os discípulos contam para ele que Jesus esteve ali. Ele diz: eu não acredito. Ele diz que simplesmente ele não acreditava. E ele só iria acreditar se ele visse, se ele colocasse o dedo nas feridas de Jesus. Jesus, como é Deus, onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, sabe, ver e está em todos os lugares. Ele ouviu. E ele tornou uma oportunidade para novamente voltar, retornar àquele lugar onde novamente eles estariam trancados a conversar. Mas dessa vez Jesus esperou Tomé estar lá. E quando Tomé estava, ele o saudou e disse a ele: coloque aqui o seu dedo. Coloque o seu dedo aqui em cima das minhas chagas, para que possas ver, já que não creu. Mas feliz e tem vida aquele que crê sem ver. Nesta manhã, o recado que Deus tem para algumas pessoas é: não importe com o que os outros estão dizendo, busque em você a resposta para as indagações que você tem no decorrer da sua vida. Porque da mesma maneira que nós nascemos com muitas dúvidas, nós também temos todas as respostas dentro de nós mesmos. Mas quem de nós já parou para pensar nisso? Dentro de mim e dentro de você estão as respostas para tudo que nós precisamos ter nessa vida. Mas como Jesus disse,
O povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento. O conhecimento está à disposição. Ele dá a oportunidade para que todos o tenham. Mas todos o querem ter? Qual daqueles que estão tirando um tempo para buscar o verdadeiro conhecimento, que é sobre o reino dos céus? É o mundo espiritual que envolve todo o mundo físico. Eu preciso primeiro buscar em Deus, porque este é o primeiro mandamento. Temer ao Senhor, ter Deus como o seu Deus, seu único e verdadeiro Deus. Então, com base nisso, eu preciso buscar em Deus as respostas daquilo que eu preciso. E a única maneira que eu consigo buscar em Deus as respostas para aquilo que eu preciso, porque nós nascemos com muitas perguntas, mas todas as respostas estão dentro de nós. E nós só vamos encontrar elas quando fizermos o que a palavra diz. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que verdadeiramente o Tomé ele era incrédulo? Porque se nós pararmos e analisarmos, simplesmente ele era alguém que não tinha certeza. Ele era alguém que não tinha fé. Muitas vezes é bom não ter tanta certeza, para que nós não sejamos conduzidos por qualquer palavra. A única palavra que não muda, que é perpétua, que é permanente, que é eterna, que é para sempre, é a palavra de Deus. E o que ela diz para mim e para você é a única coisa que não pode mudar na minha vida e nem na sua. Porque se em algum dado momento eu e você permitirmos que alguém altere, mude ou coloque uma indagação naquilo que Deus disse, eu passo a não ter mais vida. E isso não é bom, porque tudo eu vou querer ver. Isso não é errado, mas Deus está dizendo, olha, a vida, ela vem através do crer, sem precisar ver. Então, se você precisa ver, tudo bem, Deus vai te mostrar. Mas você poderia muito bem ter usado das oportunidades que Deus te deu para ser feliz, crendo, acreditando em tudo aquilo que a palavra está lhe dizendo. Porque quando Tomé diz, Senhor meu e meu, Deus, ele está reconhecendo que Deus é único. Compreendemos que lhe faltou conhecimento da palavra. Compreendemos que lhe faltou essa busca que os outros tiveram. Mas ele teve a mesma oportunidade. Mas foi ele quem não aproveitou. Por isso o Senhor está dizendo para você nesta manhã, ao invés de reclamar, usufrua das oportunidades que eu estou te dando, porque eu sou o teu Deus. E se você disser assim como Tomé, Senhor meu e Deus meu, os teus olhos serão abertos e você verá que todas as oportunidades que outros tiveram, você também teve. Mas ao invés de aproveitar, decidiu reclamar, duvidar e não buscar. Este é o nosso erro. Não entender que dentro de nós está a resposta para tudo. Buscar do lado de fora o que está internamente. Mas a palavra, ela vem para nos auxiliar. Porque Deus não quer que sejamos mortos. Deus quer que sejamos vida. Que tenhamos vida. Que transmitimos vida. Nos atos,
ações, comportamentos em todo o tempo. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Oh, soberano e amado Deus Pai, Tu és santo. Agradecemos ao Senhor pela Tua santidade, pelo Teu amor, pela Tua paciência, pela Tua longanimidade, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tudo está à nossa disposição para começarmos, para recomeçarmos todos os dias. E muitas vezes, ao invés de aproveitar as oportunidades, reclamamos tantos, questionamos tantos, e isso nos rouba a vida, a alegria de viver. Isso nos rouba a nossa fé. Isso nos deixa atrás do conhecimento, ao invés de buscá-lo. Oh, Pai, perdoa-nos, Senhor, porque nós vivemos, mas não sabemos viver. Nós estamos aqui que muitas vezes achamos que somos autossuficientes e não identificamos que dentro de nós, Pai, está tudo o que nós precisamos para viver. Mas muitas vezes achamos que é mais fácil olhar para fora. Oh, Deus, por isso a Tua palavra diz que temos olhos, mas não vemos, temos boca, mas nós não falamos, e assim por diante. Pai, ajuda-nos a abrir os nossos olhos espirituais, para que eles voltem para nós, para os nossos atos, para as nossas ações, para que assim possamos ter vida, e vida com abundância no Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor por tudo, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. E evangelizar é algo muito bom. É compartilhar a oportunidade que eu tive de aprender com o meu próximo. E isso me dá vida. Isso transmite vida. Isso transmite tudo aquilo que nós precisamos para acrescentar mais e mais a nossa fé. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.